boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje sobre como investir de forma lucrativa com robôs, né? Em busca do plano 1MM, de como acumular R$ 1 milhão investindo de forma 100% automatizada com robôs. Vou trazer bastante novidade, um conteúdo bem interessante sobre como você se tornar um trader lucrativo e consistente rápido, né? E como manter a consistência ao longo dos anos com múltiplas estratégias, mesmo que você tenha pouco tempo para acompanhar o mercado, né? E com robôs você tem uma grande vantagem sobre, às vezes, quem se dedica o tempo todo ao mercado, a gente vai falar mais sobre isso. Se vocês puderem só me dar um ok no chat, boa noite, ver se está tudo bom com sua imagem, de onde que vocês estão falando, deve ter gente aí do Brasil todo, do mundo todo. Boa noite, pessoal começando a acessar. Grande Henrique, Rodinei, Rafael, boa noite a todos. Então, vamos lá, né? Falando, pessoal de Pouso Alegre, Recife, legal, Pouso Alegre, Minas, e não Porto Alegre. Legal, show de bola. Primeira coisa, só digita um eu aí no chat, quem me conhece há pouco tempo, né? Sei lá, semanas, poucos meses, não conhece meu trabalho mais a fundo, não conhece toda a trajetória e tudo mais. Legal, bastante gente nova, alguns meses, legal. Show de bola. Então, vou falar aqui rapidamente um pouquinho da minha trajetória, né? Meu nome é Marcelo Vieira e eu sou médico de formação. Eu comecei a investir em 2005, quando ainda estava na faculdade de medicina, o primeiro dinheiro como monitor na época de dermatologia. E depois, em 2007, me formei, fui no Rio de Janeiro fazer a especialização. E na época a gente não tinha essa quantidade de cursos que a gente tem online hoje, então eu tive a oportunidade de fazer os primeiros cursos sobre trading, primeiros cursos um pouco mais aprofundados sobre investimento na bolsa, no mercado financeiro. Isso em 2007. Em 2008 conheci o mercado de Forex, mercado internacional, comecei a operar fora também, ter as primeiras experiências, os primeiros testes com robôs aí cometendo a maior parte dos erros, cara, que eu já vou comentar em seguida, que a maior parte das pessoas comete no começo, eu cometi também. E então eu sempre fui apaixonado por educação financeira, por investimento. Comecei de forma bem amadora lá em 2005, fui evoluindo, né? E em 2013 para 2014, aí eu já tinha uma clínica, trabalhava basicamente em tempo integral como médico, mas já estava investindo, já vinha estudando há alguns anos aí. Em 2007, 2008, me aventurei um pouco aí, na época, operando com o dinheiro dos meus pais, ganhei 400 mil em 2007, entreguei tudo na crise de 2008, depois recuperei em 2009, enfim, passando por aqueles altos e baixos, foi um aprendizado muito interessante, né? E aí, em 2013, 2014, eu decidi criar um investidor de sucesso, eu já vim investindo com um resultado legal em ações e eu resolvi compartilhar a minha metodologia na época. É uma metodologia simples, mas eficiente, e foi o que eu criei aí, o investidor de sucesso, né? O investidor de sucesso foi crescendo e agora, eu sempre esqueço a data, eu sou ruim com data, não sei se foi 2016 ou 2017, que eu larguei, acho que foi 2016, que eu larguei completamente a medicina e fui me dedicar exclusivamente aos investimentos, né? Tanto aos meus próprios investimentos, quanto ao investidor de sucesso. Na verdade, o investidor de sucesso, ele é como é que eu vou dizer, uma extensão do meu conhecimento e da minha prática como investidor, né? Eu ensino basicamente como eu invisto, né? Então, eu tenho aqui uma equipe fantástica, sem dúvida, uma das melhores do Brasil, de traders, programadores, e
eu desenvolvo estratégias que servem para mim operar e, consequentemente, a gente oferece elas através do investidor de sucesso. Então, eu fui me dedicando cada vez mais aos investimentos quantitativos, ou seja, investimentos com robô. Começou com uma metodologia mais simples atrás de bolsa, depois eu fui vindo para investimentos quantitativos, ou seja, tudo matemático, robotizado, mecânico, né? Todas as operações podem ser feitas automaticamente. Na época, bastante do mercado de Forex, e depois foi evoluindo para a bolsa, commodities, para outros mercados, né? E aí, a gente conseguiu vários resultados interessantes com vários robôs, mas houve recentemente um grande salto. A gente já vinha evoluindo bem, né? Mas para quem acompanha há pouco tempo, eu consegui um feito muito interessante pouco tempo atrás, na verdade esse ano, né? Do ano passado para esse ano, onde eu fiz o que eu chamo plano 1MM, onde eu ensino as pessoas a acumular R$1 milhão. E para quem não sabe, eu moro aqui no Panamá, e até depois que eu larguei a medicina, tudo pouco tempo depois eu resolvi me mudar para cá. Eu tinha vontade de morar fora, conhecer outra cultura. O Panamá tem uma grande vantagem também de ser um paraíso fiscal, então eu não pago imposto basicamente zero sobre todos os investimentos, o que é uma vantagem enorme. E eu fiz o meu próprio 1 milhão, plano 1MM, em dólar, já que eu moro aqui a moeda é o dólar americano, né? Mas eu fiz um plano bem arrojado, que foi um plano especificamente em cripto. Eu criei um robô de cripto e vou fazer um plano começando com $32 mil para em até 12 meses fazer $1 milhão de lucro, né? E, para minha felicidade, eu atingi isso muito mais rápido do que eu imaginava, em 5 meses e pouco. Tem isso no YouTube, desde o dia que eu criei o projeto, a todo o acompanhamento, mostrando minha conta de forma transparente. Em 5 meses e pouco, eu fiz, começando com $32 mil, mais de $1 milhão de lucro, né, no mercado de cripto, de forma 100% automatizada, com robôs, né? E aí esse é um resultado que, obviamente, fora da curva, que eu nunca tinha feito tanto dinheiro em tão pouco tempo, né? Em cima, um resultado bizarro, né? Eu cheguei a acumular no auge ali do mercado médio $4 mil, 4.000% de lucro, né? E vários alunos acumularam mais de $1 milhão e tudo. Então, foi uma experiência bem interessante. E isso também me abriu os olhos principalmente para estratégias seguidoras de tendência, que é uma coisa que a gente já vinha fazendo, que a gente vai implementar cada vez mais, também em outros programas sem ser o de cripto, que a gente vai conversar mais na quinta-feira, o sucesso com robôs, né? Também desenvolvi alguns robôs que eu vou mostrar aqui. Um deles, que é o nosso principal robô hoje, fora do mercado de cripto, que é o mercado que opera no S&P 500, que está com uma média de 5 e pouco % ao mês, né, em conta real. Já vou mostrar as contas, resultados, tudo para vocês aqui, de forma transparente, né? Então, a gente tem um diferencial também aqui no Investidor de Sucesso, que é aquilo que eu falei os programas nada mais são do que a extensão do que a forma como eu invisto de fato, no que eu acredito. E isso é uma coisa que é muito pouco comum, principalmente no Brasil, né? No Brasil, basicamente, o que a gente vê, a maior parte dos, digamos assim, cursos que são vendidos e tudo mais, eles são só cursos para serem vendidos, né? O cara que vende o curso, normalmente, muito curso de trading, o cara nem opera, né? Então, tudo é muita balela, né? Pouquíssima gente tem resultado de fato, né?
E aqui é o contrário, né? A gente tem um foco muito grande em resultado, em construção de patrimônio, no plano 1MM, em gerar resultado de verdade, né? Então, vocês vão ver aqui, diferente do que vocês veem por aí, ganhos de... É engraçado, né? Porque eu estou falando aqui de... O pessoal promete ganhos estratosféricos, e eu fiz ganhos estratosféricos, por exemplo, esse ano, né? Mais de 1 milhão. Foi entre novembro do ano passado e abril desse ano, $1 milhão de lucro, de forma transparente. Então, dá para ganhar muito dinheiro no mercado. Mas não é simples como as pessoas pintam por aí, né? Definitivamente não, e a gente vai falar mais sobre isso, né? Então, vocês vão ver aqui estratégias reais, resultados reais, de conta real, algo... Minha webcam está meio louca aqui. Algo realmente... Enfim, algo que dá para fazer no mercado. A câmera está meio torta, mas tudo bem. Então, vamos lá. Então, como virar um trader profissional, né? E isso é muito comum hoje em dia, né? As pessoas acham que é fácil ser trader, todo mundo quer virar trader, quer, enfim, ganhar dinheiro no mercado e tal. Com a pandemia, isso se acelerou mais ainda, porque muita gente, infelizmente, perdeu renda ou ficou sem trabalhar, enfim. E a verdade, tá? E acho que esse é um dos grandes vantagens de usar robô. Você pode usar um robô e operar da mesma forma como eu opero a partir de amanhã. Vai amanhã ou semana que vem, até você aprender tudo para usar e tal. Ou enfim, 15 dias, o tempo que você levar, mas você tem como operar como um profissional rapidamente, desde que você tenha acesso a bons robôs e você entenda o que você está fazendo com esses robôs, né? Já para você se tornar um trader, digamos assim, totalmente autônomo, no sentido de que onde você desenvolve as suas próprias estratégias, você analisa, você faz tudo, né? Dita eu, quem tem vontade aí de se tornar um trader totalmente autônomo, você quer virar um grande expert no mercado, você quer saber tudo sobre o mercado e tomar todas as decisões sozinho, enfim, quer se dedicar anos e anos e anos ao mercado para chegar nesse ponto. Não é pouca gente. Nem tão pouca gente, mas enfim. E é uma coisa que é legal, se vocês quiserem fazer, eu incentivo, tá? Mas saibam que é um caminho longo e difícil. O mercado é extremamente complexo. Você está competindo com grandes bancos, grandes corretoras, grandes fundos, investidores profissionais com muito dinheiro, muita gente com robôs muito profissionais, principalmente do ponto de vista institucional das instituições. E eu tenho a oportunidade de conhecer vários gestores ao redor do mundo e o pessoal é bom e você vai estar competindo com eles. Então você tem que ser muito bom, se você quiser tirar dinheiro do mercado. E a maior parte das pessoas que ensinam isso por aí não são tão boas de fato, né? Então, não é fácil, tá? Então, primeiro ponto. Segundo, normalmente você vai precisar de muito tempo e muito dinheiro, né? Eu já investi essa altura do campeonato, acredito que mais de R$1,5 milhão em cursos, consultorias, coaches, congressos, etc., né? A maior parte deles fora do Brasil. Inclusive, final do mês, por exemplo, estou indo para Napa Valley, na região de São Francisco, ali encontrar com vários gestores, investidores profissionais. E em setembro devo encontrar com outros em Portugal. Enfim, rodo bastante Estados Unidos, Europa, Austrália, encontrando com vários traders, gestores. E o pessoal é muito bom. Então, você vai competir com esse pessoal, né? Seja você quiser se tornar um profissional ou não, só usar ferramentas como a gente oferece, por exemplo, onde você opera como profissional, mas você não é o profissional responsável pelo desenvolvimento, você só é responsável pelo seu capital. Então, você vai entender o que você está fazendo, você vai fazer sua alocação de risco, etc., vai fazer sua diligência
que você sempre tem que fazer no seu capital, mas você não precisa se dedicar anos para desenvolver uma estratégia. Você pode pegar uma estratégia pronta, né? Que é muito mais fácil. Que eu acredito que a maior parte de vocês está buscando. Como rentabilizar o próprio capital? Você, de repente, é médico, um profissional liberal, tem o seu emprego, tem o seu negócio, você sabe da importância de aprender a investir para multiplicar o seu capital, eventualmente você gosta, acha interessante o mercado, mas você não tem o dia todo para fazer isso, não? E aí a gente tem boas soluções aqui, depois eu vou falar mais sobre isso, né? Na quinta-feira a gente vai falar especificamente quem quiser participar do nosso programa e tudo, hoje é mais conteúdo para você entender as coisas. E então, não é fácil se tornar um trader profissional, né? Eu tive que investir mais de 1,5 milhão para isso. E além da questão técnica ser muito difícil, tem a questão psicológica, tá? Você tem que se preparar psicologicamente também e evoluir psicologicamente. E eu nunca vi ninguém que ensina bem isso no Brasil. Pode existir, eu não conheço, mas não conheço. Tá? Ninguém no Brasil que ensina psicologia para trading de forma avançada. E sem isso, praticamente você não tem chance no mercado. Tá? Sem isso. Eu digo para você ser um trader profissional, para você fazer tudo sozinho. Não. Então, enfim, não estou querendo desencorajar ninguém a virar trader profissional. Você pode ganhar muito dinheiro, tá? A gente tem uma live com o Nicolas, que é um dos traders da nossa equipe, o único brasileiro campeão mundial de trading. A gente fez uma live bem legal onde ele mostrou a conta dele, tudo como ele transformou 3 mil em 190 mil dólares em, se isso foi 6 meses, uma coisa assim, não lembro exatamente agora, mas enfim, dá para ganhar, né? Eu transformei fiz mais de $1 milhão recentemente e tal. Dá para ganhar muito dinheiro assim no mercado, mas não é fácil. Tá? Então, quais são os erros que os investidores e os traders cometem, né? Principalmente aqui falando de trading, né? Ou seja, de operações no curto prazo. Né? Boa parte das pessoas usa análise técnica, né, para investir. Digita eu aí no chat quem usa análise técnica. E é o que é mais usado amplamente aí pelas pessoas, né? E as pessoas acham que é simplesmente você colocar o gráfico na tela, analisar, e aí você decide o que comprar e o que vender. As pessoas não têm uma estratégia clara, ou seja, um edge de mercado, um comportamento de mercado que se repete, que você usa a análise técnica para identificar esse padrão, esse comportamento, que tem ou uma razão fundamental, no sentido de fundamento de mercado para acontecer. Por exemplo, os fundos de investimentos e ETFs, eles têm que rebalancear a sua carteira obrigatoriamente. Então, chega, por exemplo, o final do mês, o final do trimestre, eles têm que executar ordens no mercado para, por exemplo, um ETF, um fundo que segue o índice Bovespa, o índice S&P 500, ele tem que se reajustar obrigatoriamente. Isso influencia o preço das ações. Isso é um comportamento, por exemplo, que tem uma base, um fundamento de mercado por trás, que as regras que os fundos, os ETFs têm que seguir. Então, por exemplo, você poderia identificar isso e ver uma forma aí, entendendo esse movimento, buscar com análise técnica um ponto de entrada, um ponto de saída, um stop para operar aquilo. Como é que as pessoas aprendem análise técnica? Como se a análise técnica prevesse futuro. Esse aqui é um candle de reversão, esse aqui, com umas coisas assim totalmente aleatórias, totalmente sem embasamento. Tá? Totalmente sem embasamento. E não é assim. Né? No mercado, você tem que entender o comportamento do mercado e usar a análise técnica. Aí sim, a análise técnica é muito efetiva para você conseguir operar determinado padrão, né? De determinado mercado especificamente. Então, ou seja, a análise técnica vem de um conjunto de entender como funciona o mercado e a análise técnica você buscar especificamente timing, né? Um preço específico para entrar, para sair, trading stop, stop loss, etc, etc.
né? Então, a maior parte dos traders não faz isso. A maior parte dos traders olha o gráfico e tenta adivinhar o que vai acontecer, né? E o caminho não é por aí. Outra coisa, os traders não têm manejo de risco adequado, arriscam normalmente demais e aí viram... o cara fica com medo de perder, etc. E, enfim, se perde emocionalmente, acaba perdendo muito dinheiro, né? Não tem um planejamento, né? Mas eu acho que o principal erro, tem esse erro do manejo de risco e tal, mas o manejo de risco ele é importante porque mesmo se você tiver uma boa estratégia, você não tiver um manejo de risco, você pode quebrar sua conta, principalmente se operar no mercado com alavancagem, né? Mercado futuro, mercado de CFDs, mercado de Forex. Porque alavancando, né? Você com uma determinada oscilação pode zerar sua conta, etc. Então, o manejo de risco é fundamental, porque com uma boa estratégia você pode perder dinheiro, se você não tiver um bom manejo de risco, uma boa gestão de risco. Agora, se você não ter uma boa estratégia, também não adianta ter um bom manejo de risco, né? Você só vai perder menos, só vai controlar para perder menos, mas você não vai ganhar, né? Então, você precisa de uma boa estratégia. Mais uma vez, uma boa estratégia vem do entendimento do mercado e usa normalmente análise técnica ou análise quantitativa com momento, enfim, para você ver seus pontos de entrada e saída para operar uma lógica de mercado que existe por trás. Como o exemplo que eu dei dos fundos, pode ser próprio comportamento humano, por exemplo, quando ações ficam sobrevendidas, né, estica demais para baixo, o que acontece? O mercado começa a cair por algum motivo, por alguma razão, as pessoas começam a ficar em pânico e acelera essa queda. E aí você vai por questões emocionais, as pessoas vão ficando com medo, com desespero e vão vendendo. E quando há uma aceleração dessa queda, pode ser um momento interessante para você comprar e pegar uma reversão, né? Porque depois que o mercado estica muito, os investidores profissionais, caiu demais, está muito barato, começa a injetar dinheiro no mercado, volta para o mercado de ações. Então, ou seja, isso é uma coisa que ninguém fala sobre. As pessoas só falam sobre como se análise técnica sozinha prevê esse futuro, né? Então, você tem que identificar o que você está fazendo por trás, né? Então, acho que esses são os principais erros dos traders, né? Não ter uma estratégia de fato e não ter um bom manejo de risco. Agora, falando com robôs, né? Quem aí, dita eu, por favor, aí no chat, quem já tentou alguma coisa com robôs? Tentou alugar um robô, tentou desenvolver um robô, tentou alguma coisa nesse sentido? Legal, bastante gente, né? Então, vamos lá. Tem um conceito, tá, que é fundamental, se chama... o Rafael eu, mas não deu muito certo. Eu imagino, tá? Eu acredito que pelo menos para 95% de vocês não deve ter dado certo. E eu vou falar as razões por que não deu certo. O maior problema de robô é uma coisa que se chama overfitting. O que é overfitting? É você super otimizar uma estratégia para a base de dados. O que significa isso? Não. Se você pegar, por exemplo, cruzamento de média móvel, a maior parte de vocês aí deve saber o que é uma média móvel, né, na análise técnica. Se você otimizar, ou seja, pegar uma ação, pegar as ações do Itaú, vou pegar as ações da Apple e otimizar, ou seja, botar um software para buscar um cruzamento de média móvel que determina quando entra e quando sai do mercado. Entra quando cruza, sai quando descruza. Por exemplo, operar só comprado, por exemplo. E você testar todas as combinações possíveis de cruzamento de média móvel, você vai encontrar um ou mais cruzamentos específicos que funcionam muito bem no Itaú, funcionam muito bem na Apple. Não vão ser o mesmo, tá? E aí você, olha lá o backtest, né, que é olhar o resultado teórico de como teria sido operar isso no passado, e você vê uma curva super bonita, um resultado super bom.
E aí você fica, bom, achei uma estratégia lucrativa, ótimo, né? E aí você coloca para rodar e o que acontece? Você só perde dinheiro. Aí você fica se perguntando por que raios você está perdendo dinheiro. A estratégia funcionava tão bem. Olha lá o backtest, né? Por que isso acontece? Porque isso é overfitting. Você vai achar uma combinação aleatória de cruzamento de média móvel que funcionou perfeitamente nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, mas isso foi aleatório, ou seja, não existe um padrão de mercado que se repete com consistência que aquele cruzamento pega. E sim, aleatoriamente, aquela combinação funcionou no passado, mas ela não vai funcionar no futuro, porque ela não reflete um comportamento de mercado, como aqueles que eu expliquei, por exemplo, do fundo que tem que realocar seu patrimônio, ou de pânico, que é um comportamento humano que se repete frequentemente. Não tem uma base. Simplesmente ele aconteceu de forma aleatória. E esse é o maior problema de quem investe com robô, seja quem tenta desenvolver um robô próprio, seja de quem usa softwares que desenvolvem robôs, testam robôs e tal, ou uma parte dos robôs que são vendidos no mercado. Eles têm esse problema. O cara te vende um backtest e aquilo não funciona dali para frente, né? Ou às vezes o cara mostra 1, 2 meses de histórico e... Porque esse é outro problema. O que muita gente faz? Se tu pegar 1000 combinações diferentes de cruzamentos de média móvel e rodar ele daqui para frente, de forma totalmente aleatória, de 1000, sei lá, vai ter pelo menos uns 10 que vão bem nos próximos 6 meses. Porém, qual que é o problema? Dessas 1000 combinações que você achou com o bom backtest, que de forma aleatória, por exemplo, 10 delas vão performar bem nos próximos 6 meses ou até nos próximos 12 meses, você não tem como saber quais são dessas 1000. Você não tem nenhum indicativo disso. E aí, às vezes as pessoas desenvolvem essas 1000 combinações, rodam em trocentas contas demonstrativas, aí pegam essas 10 que deram certo, que essa pessoa não sabia qual que seria ser essas 10 que iam dar certo, eles não operaram aquilo com dinheiro de verdade, porque eles não sabiam quais seriam, e te mostra, ó, tenho 6 meses aqui de história, com bom resultado, uma conta demo, mas daí vai dizer, mas conta real é a mesma coisa que conta demo e tal. Mas a questão aqui, como é que você vai saber de 1000 quais são os 10 que vão funcionar? Você não tem como saber na prática, né? Então, é basicamente isso que acontece. Por isso que vocês vão ver aí ou o robô só com backtest bonito e não funciona daqui para frente, seja você tendo desenvolvido ou que alguém desenvolveu, ou às vezes até alguém te vende um robô que tem, por exemplo, um resultado de meses de resultado positivo, mas também foi totalmente aleatório, que não vai funcionar por muito tempo, né? Então, basicamente, é por isso que a maior parte, provavelmente, pelo menos 95% de vocês que testaram robôs, nada funcionou, tá? Esse é o motivo. Espero que tenha ficado claro, porque isso é bem importante. Então, você entender isso é bem importante. Então, quais que são os tipos de robôs que funcionam de fato, né? São os robôs, normalmente, tá? São os robôs que tem, como eu expliquei, você pega um padrão de mercado, você entende, você sabe por que ele acontece, seja de comportamento humano, seja por exemplo, o dos fundos, seja o que for, e aí você usa análise técnica para operar aquilo. E daí, enquanto aquilo continuar existindo, provavelmente esse robô vai ganhar dinheiro, né? O mercado pode mudar. A lei que diz quando que os fundos rebalanceiam seu patrimônio pode mudar. E aí, se você opera esse padrão de mercado, a lei diz que agora fundo tem que rebalancear semanalmente, vai mudar completamente a estrutura do mercado, né?
E isso vai fazer com que várias estratégias parem de funcionar e outras novas passem a funcionar nesse novo esquema, nesse novo padrão, né? Então, sim, o mercado muda de tempos em tempos, tá? Seja por lei, seja por imposto. Por exemplo, se você muda o período onde a taxação é feita, as pessoas podem mudar a sua estratégia por causa da taxação de imposto. Então, ou seja, horário de mercado, um tempo atrás aconteceu os futuros das bolsas americanas eram assim como é a brasileira, as europeias, abre e fecha, tem um horário, passou a ser praticamente 24 horas, tem um pequeno, fecha tecnicamente por alguns minutos. Mudou, porque daí passa a ser negociado 24 horas. Então, há uma mudança estrutural. Quando há uma mudança estrutural, as estratégias precisam ser revistas, né? Então, sim, eventualmente, uma estratégia pode parar de funcionar, uma estratégia boa de fato, porque o mercado mudou, né? E aí, claro, e aí a minha experiência, tanto minha experiência prática, quanto eu conheço muitos gestores, por exemplo, que fazem muito day trade, swing trade, gestores de fundo lá fora, o que acontece? Estratégia de day trade, elas são bem mais sensíveis a pequenas mudanças do que estratégias mais longas de swing ou position trade, por exemplo, né? Então, estratégias mais longas tendem a ser bem menos afetadas por mudanças do mercado do que as estratégias curtas. Então, quem trabalha com day trade, tem um amigo meu que é gestor de fundo já de quase $1 bilhão, e ele tem basicamente um conjunto enorme de traders e eles fazem estratégia alucinadamente e estão sempre renovando essas estratégias, porque normalmente depois de 2 anos elas começam a perder significativamente a performance. Então eles estão sempre renovando com eles têm uma fábrica de fazer estratégias e estão sempre renovando, sempre renovando, sempre renovando. Então normalmente é o que funciona melhor para operações de curto prazo. E percebendo isso, eu preferi seguir outro caminho, que é um caminho mais de swing trade, position trade, que as estratégias são bem mais duráveis, né? Porque realmente é muito desgastante, você tem que ter uma equipe muito grande para estar ativamente fazendo muitos robôs novos para se manter consistente no day trade, né? E até tem aqui as fotos, tem aqui um dos meus grandes mentores, Robert Pardo, uma lenda no desenvolvimento de robôs, gestor de fundo premiado nos Estados Unidos. Aqui, Kevin David, também é autor de excelentes livros sobre o assunto, e vários outros, né? Então, enfim, essa é a minha experiência. Então, eu tenho seguido o caminho do swing trade e principalmente também, agora de carteira, eu vou falar já mais sobre as estratégias aqui, né? Então, basicamente, também uma questão interessante, tá, de você, a maior parte das pessoas aí fora investe só por longo prazo, digamos, seja numa carteira de ações, num fundo multimercado, ou o que quer que seja, investe por longo prazo. Elas não operam no curto prazo. Qual que é uma das vantagens de você operar no curto prazo? É que você pode operar comprado e vendido, por exemplo. Ou você pode operar, por exemplo, só comprado, mas em determinados momentos você está em bolsa. Quando a bolsa está caindo em crise, você pode comprar, por exemplo, tesouro americano, que sobe normalmente quando o mercado está em crise. Então, ou seja, você pode ter um investimento dinâmico. Quando você só compra ações por longo prazo, numa crise você pode ter uma queda gigantesca e que eventualmente pode levar anos para recuperar, né? Então, você como trader tem como ter um ganho mais constante, porque você tem como operar comprado, ganhar na alta, você tem como ganhar na queda com a venda. Ou trocando por ativos que, por exemplo, vende bolsa e compra tesouro, por exemplo, que sobe.
na queda, por exemplo. Então, você maneja isso de forma dinâmica. É uma das grandes vantagens em relação ao investimento comum, ao investimento de longo prazo, né? Então, eu vou comentar um pouco sobre os nossos robôs e o que a gente tem feito. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então, esse aqui é o nosso principal portfólio hoje de robôs. Tá? É um conjunto de 3 robôs que se chama Yankee. Esse é o resultado de conta real dele. Ele começou a operar em outubro. Então, acumulou 64% de ganho de outubro até agora. Então, são aí 9 meses, né? Uma média de 5,56% ao mês. Com um drawdown máximo de 11,66%. Ou seja, no pior momento, ele caiu 11%. Tá? Sendo que aqui a gente opera o índice, apenas o índice americano S&P 500. Tá? Já vou chegar lá como que a gente opera corretor, etc, etc. Aqui, agora eu vou me atentar aqui à parte de mercado, porque é bem simples hoje em dia, né? E, inclusive, dá para começar com valores bem pequenos. Então, esse é o resultado de conta real em 9 meses, um histórico muito, muito, muito bom. Você vê o resultado mês a mês, 13% em outubro, 9% em novembro, 11% em dezembro, perdeu 0,6% em janeiro, ganhou 10% em fevereiro, ganhou 10% em março, perdeu 7% em abril, ganhou 2% em maio, 0,7% em junho, 0,42% em julho. A gente vê aqui uma diminuição, né, da rentabilidade. Isso se deve ao fato que, ó, desde maio, né, se a gente olhar aqui, ó, desde maio, final de abril, o mercado está bem parado. Ele passou aqui, ó, do dia 16 de abril aqui ao dia 21 de junho, praticamente sem sair do lugar. E agora andou um pouquinho aqui para cima. Então, realmente não tem como pegar, e a gente faz swing trade, a gente não consegue pegar muitos movimentos, porque o mercado está muito parado. Isso acontece de tempos em tempos. Então, a gente tem visto essa pouca rentabilidade aí recentemente, né? Então, basicamente, a gente faz swing trade, tanto comprado quanto vendido, no S&P 500, né? Sempre buscando capturar tendências ou pegar pequenos movimentos quando o mercado está mais lateralizado, como agora, tanto na ponta comprada quanto na ponta vendida, né? Então, em outubro, né, a gente pegou bem parte dessa queda aqui, a gente pegou bem essa alta toda aqui, né? A gente teve um abril ruim, então essas altas aqui, essas oscilações a gente pegou muito bem. Abril aqui, ó, foi um momento ruim, que aqui o mercado esticou, testou a máxima histórica, ele entrou vendido e o mercado, deu uma alta forte e aí ele saiu aqui. Então, acabou tendo esse mês ruim aqui em abril e até de lá para cá agora está pegando bem. Agora, são 3 robôs, eles operam de forma independente, às vezes na mesma direção, às vezes não. Nesse momento a gente está vendido, então um pouquinho negativa a ordem, as ordens, e a gente está vendido nesse momento no S&P 500, né? Esse site aqui, ele puxa diretamente da conta aqui, essa conta aqui exatamente, entendeu? Então, a gente tá vendido aqui no S&P 500, esperando um mercado esticou para cima, esperando uma volta aí para baixo, né? Então, basicamente, esse é hoje o nosso principal portfólio. A gente tem até vários outros robôs, fazem day trade, swing trade, principalmente a gente operou por muito tempo Forex e tudo, mas eu acho que realmente o caminho é esse caminho que a gente está seguindo de operar na bolsa. Eu acho que eu cometi um erro, que foi muito tempo ficar me dedicando a mercados muito eficientes, muito competitivos, como Forex, onde tem o mercado Forex, Bonds, que é tesouro, né? São mercado de renda fixa e o mercado de moeda,
são muito profissionais. E bolsa mistura, tem muito profissional e tem muito amador, cria mais distorções e dá mais oportunidades para a gente, né? Então, eu tenho me dedicado mais à bolsa e à cripto. Cripto é isso elevado ao quadrado. Claro que é um mercado diferente, bem mais volátil, mas que apresenta uma oportunidade única, né? Então a gente mudou um pouco o nosso estilo, né? Eu acredito que esse estilo atual é muito melhor do que o que a gente fazia, antes, né? E também tem muita novidade daqui para frente, tá? Então, basicamente, a gente tem esse conjunto de portfólio que se chama, que são 3 robôs que operam no S&P 500, todos fazem swing trade, tá? Tanto comprado quanto vendido, que tende a ir muito bem em queda, tá? Como março de 2020, né? Porque a gente não rodava ele ainda em tempo real, mas todos os estudos apontam que teria ido muito bem. Então, é um robô que tende a performar bem em crise, o que é ótimo, né? Para um portfólio, pensando no portfólio do seu patrimônio. De repente, você tem investimento na bolsa por longo prazo, um investimento desse que tende a performar bem numa crise compensa outra queda de outro tipo de investimento que cai na baixa. Ou, por exemplo, cripto, né? Que quando você está no bull market, começa a cair, você está comprado, você perde. Então, vai muito bem aí no portfólio, né? Os nossos próximos robôs, tá, que a gente vai liberar aí nos próximos meses, que eles já estão em fase final de desenvolvimento, eles seguem uma linha um pouco diferente. Tá? Desde fazer esse robô, que é esse Yankee, esse portfólio, ele opera com análise técnica, swing trade, entrada, stop, target, suporte, resistência, analisa, tendência, uma série de coisas, é extremamente sofisticado. Os indicadores proprietários extremamente sofisticados. Não é fácil fazer um robô desse. Tá? Mas ele opera de uma forma mais single trade clássico. Tá? Clássico eu digo trading. A nossa nova linha de robôs não vai fazer trading. Tá? Vai ser muito complementar a esse de trading, que eu tenho um alto grau de confiança que vai continuar funcionando muito bem por muito tempo. Tá? Que são os robôs de carteira. Ou seja, o robô vai analisar, por exemplo, vários ETFs na Bolsa Americana, vai selecionar, por exemplo, o ETF mais quente para o momento, que pode ser um setor de small caps, pode ser um setor de biotecnologia, pode ser um setor, enfim, de vários setores de tecnologia e assim vai, né? E numa crise pode migrar para o tesouro, para um ETF de tesouro que tende a subir na crise e assim vai, tá? Então, ou seja, eu vou apresentar aqui 2 robôs que já estão em fase final de desenvolvimento. Então, um deles tá de ETF. Vocês veem aqui de 2014 até agora, 38% ao ano em média, drawdown máximo de apenas 18%. Aqui o resultado mês a mês. Aqui no ano do robô, o drawdown máximo, aqui comparando com o SPY, que é o ETF de S&P 500, ou seja, comparado com o S&P 500. Então, por exemplo, esse ano ele fez 43,5% até agora, contra 17% do S&P 500. Ano passado ele fez 84%, contra 18% do S&P 500. Né? Então, é super interessante. Né? Tu vê que, por exemplo, aqui em março, no auge da crise, ele fez 6,4%. Porque migrou para o Tesouro Americano nessa época. Tá? Então, um robô super interessante. A gente também tem bastante experiência nesse tipo de desenvolvimento, né? E agora a gente está trazendo aqui para o sucesso com robôs esse tipo de robô também. Nesse tipo de robô, você está, por exemplo, nesse aqui você está sempre posicionado em um ETF, seja ele qual for. Você está sempre no mercado.
Você não fica comprando com stop aqui, target ali, igual o Yankee, que é esse outro robô de trading que eu mostrei. E esse aqui opera as principais ações do S&P 500. Então, você vai operar Apple, Amazon, Facebook, Netflix, Nike, CVS, Starbucks, enfim, as principais empresas americanas. Tá? Mesma coisa de janeiro de 2014 até agora, fez 38% em média ao ano contra apenas 14% média do S&P 500, né, com um drawdown parecido. Resultado mês a mês aqui, por exemplo, esse ano está perdendo um pouco, é normal, vai ter períodos que a estratégia performa melhor, outros pior, por exemplo, está 13% no ano, enquanto o S&P está com 17%, está um pouquinho atrás do S&P. Comparação, por exemplo, ano passado fez 165%, enquanto o S&P só fez 18%. Né? Então, essas são estratégias por longo prazo. Nessa estratégia, a gente vai estar sempre em 7 ações. Ele sempre vai selecionar as 7 melhores ações do S&P 500 para estar posicionado. Tá? E aí, vamos falar um pouquinho de juros compostos. Né? Uma coisa que eu acho interessante. Por exemplo, o Yankee, ele está com uma média de 5,56% ao mês. Tá? Com 11 de drawdown, aqui é S&P 500, você tem alavancagem. Se você quiser, você pode usar o dobro de alavancagem, você teria feito o dobro de retorno com o dobro de drawdown. Ou o triplo, você escolhe a alavancagem. Né? Mas vamos usar com essa alavancagem aqui. Claro que a rentabilidade futura não é garantida, nenhum investimento mas é uma boa base. Né? Pegar aqui 5,56% ao mês. Digamos que você investiu R$10.000 iniciais, poderia ser mais, poderia ser menos, só pegando um número redondo, e R$500 por mês, digamos que você vai fazendo novos aportes. A gente já vai falar sobre corretora, essa coisa, tudo que a gente faz aqui, você roda na sua própria conta, você tem total autonomia sobre o seu dinheiro. Então, digamos durante 15 anos. Sei lá, você está com 40, você quer, entre aspas, se aposentar aos 55. Sei lá, seja o que for. Tá? Ou seja, você vai ter em total investido 100 mil. Para ter alguma coisa errada aí, 322 milhões. Tem algum bug aí na calculadora. Onde será? Que estranho, né? Deixa eu tentar outra calculadora aqui. R$10.000 investido, 500 reais, por quanto tempo? Quantos meses? Vamos começar com 10 anos, 120 meses. Porcentagem ao ano, vamos botar um mês, 5,56. Aqui, ó, 12 milhões, né? 12 milhões em 10 anos, né? É muito louco, né? Pouca gente acha que é possível acumular 12 milhões, né, de reais. Uma coisa que vale comentar também, e, na verdade, o nosso plano ele é de 1 milhão inicialmente, né? Mas, logicamente, você pode ir buscar muito mais, né? Vamos pegar do outro. Os dois, engraçados, né? Por coincidência, tanto o de ETF quanto o de bolsa deu uma média de 38% ao ano, né? Vamos botar aqui ao ano. Vê como dá a diferença, né? 692 mil. 180 meses, 3 milhões e meio, né? Em 15 anos. Vê como faz diferença. Se desde você fazer 38% ao ano, você for para 60% ao ano,
vai para 25 milhões. Então, na verdade, acho que nem estava errado, não. Eu é que me assustei com o valor aqui. É porque os juros compostos, a coisa vai multiplicando, né? Só que tem uma coisa que acho que vale a pena comentar bastante, tá? Sobre essa questão de juros compostos. Juros compostos é uma loucura, tá? Eu sempre soube disso, obviamente, mas vendo na prática, né, como eu transformei 32 mil dólares, $1 milhão em 5 meses, você vai vendo juros compostos agir rapidamente, cripto é muito volátil, a gente pegou uma forte tendência de alta, com o robô acertando muitas criptos, e aí foi essa loucura. É muito rápido quando você consegue uma alta rentabilidade, como a gente viu aí, vai a números bizarros, né? E aí, pouca gente entende que é por isso que dá para ganhar muito dinheiro no mercado. Mas, ao mesmo tempo, é importante... muita gente às vezes fala, né? Então você vai virar o cara mais rico do mundo, né? Fazendo isso. Não. Porque o que acontece? Esse tipo de investimento, onde a gente consegue uma alta rentabilidade, a gente tem que ser ativo no mercado. A gente tem que entrar e sair. Seja fazendo swing trade, seja ajustar a carteira diariamente, semanalmente, etc. Não dá para fazer isso com múltiplos milhões, quiçá com bilhões. Não dá. Por quê? Você não consegue chegar e você tem uma ação na sua carteira e vender 100 milhões dela hoje e trocar por 100 milhões de outra amanhã. Até porque muitas vezes a gente opera ações que são small caps, mid caps, etc. Não são as ações tão líquidas quanto uma Apple, por exemplo. Então, esse tipo de rentabilidade, esse tipo de oportunidade só está disponível para o pequeno investidor até alguns milhões. Depois você não consegue mais fazer você não tem mais essa agilidade do mercado com muito dinheiro. Você consegue fazer isso com até alguns milhões de dólares, múltiplos milhões de reais. Então, ou seja, se você quer ficar milionário, é possível você ficar milionário se fizer 1 milhão ou alguns milhões de reais dessa forma. Mas você não vai virar Warren Buffett e acumular, sei lá, 60 bilhões de dólares fazendo isso. Tá? Porque não tem liquidez para isso. Só que se seu objetivo como investidor, se você quer ser mais rico que o Warren Buffett, tudo que eu estou falando aqui, esquece, não serve para você. Né? Porque você tem que investir de uma forma que você consiga alocar bilhões. Mas se tudo que você quer é fazer o seu plano acumular seu primeiro milhão, seus primeiros milhões, com um bom planejamento financeiro, etc, etc, eu acho que isso aqui é o caminho, tá? Porque também não adianta, qual que é o grande problema, por exemplo, dos fundos de investimento? Os fundos normalmente têm múltiplos milhões ou bilhões sob gestão. Eles não conseguem fazer o que a gente faz. Eles têm que investir por longo prazo. Comprar ativos, bons ativos para investir por longo prazo. Qual que é o problema disso? A rentabilidade é baixa. Você já viu algum fundo fazer esse tipo de rentabilidade alta? Não faz. Entendeu? Por que eles não fazem? Porque eles têm muito dinheiro. Você não consegue fazer isso com muito dinheiro. Né? E então, agora, essa é a vantagem de ser, entre aspas, pequeno. Né? Sendo pequeno, você consegue ter uma vantagem em termos de rentabilidade. A gente consegue uma rentabilidade absurdamente maior do que os melhores investidores do mundo, digo, mais famosos, Ray Dalio, Warren Buffett, etc, etc. Mas a gente não é nem de perto rico como eles. Por quê? Porque eles fazem isso sobre bilhões. É claro que eles também são gestores, então eles têm negócios, não é só dinheiro pessoa física, é diferente. É outro jogo, tá? Mas eu não estou interessado no jogo deles. Eu estou interessado no meu jogo. O que eu quero é isso, é continuar fazendo alguns milhões no mercado. Só isso. Não tenho a intenção de ser bilionário, ou nem perto disso. Né? Então, se é isso que você quer também, esse tipo de coisa pode funcionar bem para você. Né? Então, basicamente, dentro da parte aqui, desse contexto que a gente está falando do programa Sucesso com Robôs, esse é o contexto. A gente tem os robôs de swing trade, portfólio Yankee,
e a gente vai lançar esses novos portfólios e esse é o caminho. A gente antigamente ficava produzindo robôs que fazem day trade, aquela coisa toda. Eu parei, acho que não é o melhor caminho, acho que o melhor caminho é esse que a gente está seguindo agora, né? São tipos de robôs que tendem a ser muito consistentes. O mercado financeiro nunca tem rentabilidade garantia, nunca há garantia de nada, mas eu tenho uma forte perspectiva que a gente vai continuar com esse tipo de rentabilidade aí que eu mostrei para vocês, né? E vocês viram ali como uma alta rentabilidade faz diferença, né? Se você tem 10 mil para investir, investe 500 por mês durante 15 anos e a sua rentabilidade é de 10% ao ano, que os bons fundos de mercados fazem, você só acumula 241 mil. E aí como é que você vai, por exemplo, aposentar ou viver de renda com 241 mil? Complicado, a não ser que você tenha uma renda baixa, mas... Agora, se você leva isso para 25% ao ano, opa, você já acumulou 1 milhão. Já melhorou, né? Já melhorou. Se você leva isso para 30% ao ano, você já leva para 1,6 milhões, 1,6 milhão. Então, ou seja, começa a chegar num nível, você leva para 35% ao ano, você já vai para 2,6 milhões, né? Em 15 anos, começando com 10 mil, investindo 500 mil por mês. Então, ou seja, com uma rentabilidade mais alta, você começa a chegar, mesmo que você não tenha muito dinheiro, se você tiver menos de 10 mil, pode ser menos de 10 mil, né? Se você tem mais, ótimo, já está adiantado. Mas você tem como chegar lá, né? Investindo em fundo multimercado, investindo em ações por longo prazo. O índice Bovespa, se eu não me engano, ele tem feito 12% ao média ao ano. 290 mil. A maior parte das estratégias de buy and hold não diferencia muito da rentabilidade média do índice. Então, ou seja, fica difícil. Você precisa ser um investidor mais ativo para você conseguir uma rentabilidade mais alta. Conseguindo uma rentabilidade mais alta, fica muito mais fácil você acumular bastante capital, né? Como que a gente opera isso? A gente opera através de uma corretora que se chama Active Trades, que é nossa parceira. Quinta-feira eu vou fazer uma live para especificar tudo sobre o programa, quem quiser participar, como funciona, quanto custa, todos os detalhes. A gente roda esses robôs na Active Trades, que é uma corretora global com sede principal em Londres. A gente opera através da sede de Bahamas, porque tem uma sede de benefícios operar por lá. É uma corretora que está abrindo no Brasil, está na sua fase final de abertura no Brasil, já tem todo o escritório funcionando full time em Floripa, já tem toda a aprovação do Banco Central, da CVM, só que é um processo normal. A corretora tem que primeiro se instalar, rodar por alguns meses sem poder receber cliente, uma coisa meio louca de Brasil, né? Para depois poder abrir oficialmente. Então está nesse estágio. No segundo semestre, ela abre, digamos assim, oficialmente ao público a sua sede no Brasil. E aí vai trazer uma série de benefícios e facilidades, né? Porque você vai poder abrir a conta na corretora regulada pela CVM no Brasil. Por exemplo, pode fazer um Pix no Brasil mesmo e remeter, uma multinacional, né, da Active Brasil para Active Bahamas. Ou todos esses instrumentos que a gente opera, S&P 500, Bolsa Americana, tudo isso que a gente opera lá fora vai estar disponível no Brasil, na Active Brasil, operando dentro do Brasil numa conta em real. Tá? A diferença é que no Brasil, por exemplo, tem emolumentos, que é lei, né? Toda corretora tem que ter e assim vai. Se você opera em Bahamas, não tem. Então, vai continuar tendo mais benefício se você operar fora. Vai ser ainda mais fácil operar fora, porque você pode enviar o recurso e trazer pela conta brasileira. Mas se você quiser operar dentro do Brasil, você vai poder. Não tem problema, vai ter restrição. Hoje não, hoje você tem que abrir a conta direto em Bahamas
e remeter, por exemplo, a gente usa uma corretora de câmbio qualquer e remete o dinheiro super seguro, super fácil de fazer. Todo já atendimento, suporte, tudo em português, inclusive já dá suporte em português já do Brasil, mesmo para conta em Bahamas. Então, é super simples. O mínimo para abrir conta lá é $250. Acho que no Brasil não vai ter mínimo, tá? Mas os nossos robôs, especificamente, normalmente, a partir de $500, os portfólios, o mínimo para rodar. Tá? Então, próximo aí de R$3.000, basicamente o valor mínimo, tá? Para rodar, aí começar a rodar os nossos robôs. E é isso aí. Então, estou super otimista, tá? Espero que tenha ficado claro aí o plano 1MM, ou seja, é extremamente possível, com uma estratégia que você consiga fazer 20, 30, 40, 50% ao ano, você atingir o seu 1 milhão mais rápido, mais lento, né? Mas você tem que começar. Se você não começar, você nunca vai bater, né? Caso você não tenha batido ainda, que eu acredito que seja a maioria. E basicamente isso é isso. Se você tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade sobre robôs, sobre estratégia, sobre qualquer coisa assim. E na quinta-feira a gente vai fazer uma live para falar tudo sobre o programa Sucesso em Fora, como é que funciona o custo, licença aos robôs, valores, enfim, todo mentoria, monitoria, todo suporte, tudo como é que funciona para quem quiser ter acesso a todos os nossos robôs. O Gabriel, você conhece algum copy trade bom, em média de 5% mensal? Não. Basicamente, você não vai ver traders profissionais nesses sistemas de copy traders. Normalmente eles fazem gestão, tá? Até vender, que nem a gente vende, é pouco comum já bons traders venderem robôs assim, licenciarem robôs para uso em público. A maior parte dos bons traders que eu conheço não aparecem. Eles gerem fundos privados. Em relação a preço, somente na quinta, sim, a gente vai explicar tudo sobre o programa na quinta. Precisa fazer alguma parametrização diária ou mensal no robô? Não. É instalar, botar no VPS, botar na nuvem, né? Você poderia rodar no seu computador, mas seu computador reinicia, a internet cai, etc. A gente recomenda rodar na nuvem. E pronto. Não tem que ficar reotimizando. Essa é uma pergunta muito boa que leva ao seguinte: a gente oferece as estratégias prontas. Está aqui o resultado, está aqui a estratégia. Tá? Por que isso? Qual que é o problema que eu vejo em aqueles robôs que você customiza como você quer, né? Você quer um cruzamento de média móvel, você quer isso, aquilo, um RSI, você escolhe, né? Qual que é o problema disso? Overfitting, que eu expliquei, né? Não é fácil desenvolver o robô. Não é só botar lá um cruzamento de média móvel, um IFR e você descobrir um robô que funciona. É muito complexo. E aí, se você não é um trader profissional com anos e anos de experiência, de conhecimento, etc, 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 com acesso a conhecimentos diferenciados que não estão por aí, tive que investir mais de 1,5 milhão para ter acesso a essas informações, você não consegue. Entendeu? E, por exemplo, todos os nossos principais robôs utilizam, por exemplo, indicadores proprietários, coisas completamente diferentes que não tem nesses softwares por aí. Tá? Basicamente, a análise técnica clássica é muito difícil fazer funcionar. Então, é por isso que os programas já vêm pronto. Você não vai escolher qual stop você quer usar, qual indicador você quer usar, porque se você for fizer isso, provavelmente não vai funcionar. Né? Esse é o problema. Robôs rodam na nuvem, sim. Eu vou explicar na quinta em mais detalhe, mas os robôs, a gente oferece robôs para vocês. Ele vem no formato para MetaTrader, tá? MetaTrader 4, 5, dependendo do robô.
E você mesmo roda ou no seu computador, na sua nuvem, na sua conta, com total autonomia. A gente não tem acesso à sua conta, você pode abrir e fechar as ordens do robô, você pode parar a hora que você quiser, total, a conta é sua. A gente só fornece o software. Tá? Marcelo, eu investindo 15 mil, mas sem nenhum aporte, em 6 meses, quanto terei? Isso aí é uma coisa interessante, uma pergunta boa pelo seguinte. Isso aqui não é renda fixa, né? No sentido de não tem rentabilidade garantida. O que a gente tem é, sem dúvida, o passado serve como uma média. Provavelmente no futuro, a expectativa é que a gente vai fazer um pouco mais ou um pouco menos do que a média dele. Tá? Anos melhores, anos piores, mas não tem como saber, porque é que 6 meses a gente pode pegar meses bons, meses ruins, não dá para saber. Tá? Qual VPS você indica? O VPS é a nuvem, né? Tem desde gente que usa, por exemplo, a Amazon, que dá 12 meses gratuitos, que são VPS mais lentos, mas são gratuitos. Google, acho que dá 6 meses gratuitos ou 4 meses. Muita gente usa da Contabo, ele sai 11 euros por mês. OVH, enfim, tem muitos VPS, tá? A gente no curso explica tudo em detalhes. E uma coisa que vale comentar também, pessoal, é que é bem simples rodar os robôs, tá? A gente tem todo o suporte para ajudar, mas todo o vídeo passo a passo é extremamente simples. Você configurou, deixou lá, é muito, muito simples, tá? Não é algo tecnicamente difícil, tá? Serve para qualquer pessoa. E assim como no curso a gente ensina tudo o que você precisa saber. Então, mesmo que você não tenha experiência de mercado, o que você precisa está lá. E você vai ganhando experiência com o tempo enquanto o robô roda, na prática. Como você vê essa possibilidade de bolhas formando todos os mercados em alta histórica, como isso pode afetar os robôs? Eu acho que a gente vive numa grande bolha, num mundo artificial bizarro, que é o mercado financeiro, mas eu acho que essa bolha não vai acabar tão cedo. Tá? Eu acho que com os bancos centrais imprimindo dinheiro, boa parte desse dinheiro vai para o mercado financeiro, eles não podem deixar a bolsa cair, porque senão um monte de gente que depende, principalmente nos Estados Unidos, da aposentadoria, está com o dinheiro na bolsa, esse cara não vai ter dinheiro se a bolsa cair, então eles vão cada vez mais inflando essa bolha, não sei quando é que isso vai parar, né? Já estão juros zero, daqui a pouco vem controle da curva de juros, daqui a pouco vem as CBDCs, que é as moedas, as criptos dos próprios governos, né? E, enfim, eu acho que esse é um caminho muito louco, né? Não acho que a gente vai ter uma grande crise nos próximos anos, porque vai continuar artificializado como está, com Biden imprimindo trilhões de dólares, etc. Vão ter correções intermediárias, 10, 15, 20% eventualmente na bolsa, é normal, mas um grande crash, igual a gente viu em março da pandemia, igual a gente viu em 2008, acho que vai levar um tempo a ter outro. E quando tiver, por exemplo, o Yankee provavelmente deve se beneficiar bastante disso. Qual garantia que o robô estará atualizado daqui ao longo dos anos? Aquilo que eu comentei, o investidor de sucesso é um reflexo do que eu faço e como eu invisto meu próprio capital. E, digamos assim, essa é a minha principal atividade. Né? Então, eu pretendo continuar investindo meu dinheiro. E o investidor de sucesso me ajuda nesse sentido, né? Porque daí eu tenho todo um ecossistema, tenho uma equipe de traders, programadores e tudo. Eu poderia fazer só para mim e viver só da rentabilidade do meu capital? Sim. Mas, já que eu estou fazendo isso tudo, por que não oferecer através do investidor de sucesso? Eu gosto desse ecossistema, a maior parte da nossa equipe são tudo ex-alunos. Também ajuda a banca todo o custo, né? De programadores, traders, cursos, congressos, consultoria, eu invisto milhões, né, nisso aí tudo. Se fosse tudo só para capital próprio,
eu não teria tanto capital disponível para investir nisso tudo. Então, o investidor de sucesso é muito complementar, então eu não vejo por que eu parar se eu tenho que continuar investindo no meu próprio capital. Qual o mínimo indicado? A partir de $500. Como estão os robôs de Forex? Eu sei que vocês têm esses robôs, estão rodando, eles estão rodando. O que eu tenho reparado é a mesma coisa que eu vejo com os traders, gestores que eu conheço lá fora, né? Depois de um tempo, principalmente robô, aquilo que eu estava falando de day trade, que é o swing trade curto, foi o que a gente mais desenvolveu em Forex, ele vai perdendo eficácia ao longo do tempo, principalmente depois de 2 anos. E isso é o que a gente vê. E nossos robôs de Forex, vários deles hoje têm tipo 3, 4 anos. Então eles estão perdendo performance e eu acho que não é o caminho a gente ficar loucamente fazendo novos robôs de day trade e ficar substituindo como eu expliquei na aula. Então, eles não estão de todo mal, mas eu particularmente não tenho mais operado com eles. Embora quem entra no programa chegue a ter acesso a eles. Não precisa interagir com o robô, apenas ligar ele e deixar trabalhar? Exatamente. Você fornece o VPS? Também não, a gente só indica tanto VPS gratuitos quanto pagos, mas não são nossos. Com $500, suporte o drawdown tem que ser mais agressivo, você vai ter mais drawdown com $500. Pode usar qualquer corretora? Não. A gente trabalha em parceria nesse programa com a Active Trades, então só roda lá. Por isso até que o valor é bem mais reduzido. Qual o valor mínimo disponível na corretora para começar a rodar os robôs? $500. Já sou aluno, os robôs que menciona são novos ou os anteriores? O Yankee é um robô que a gente disponibilizou ele, já vinha funcionando a nível de teste, mas a gente disponibilizou eles em outubro do ano passado. Né? Esses 2 outros robôs novos vêm nos próximos meses. Tá? E aí todos os robôs de Forex que têm anos aí de histórico, como eu comentei, naturalmente, como já era a nossa expectativa, nesse tipo de robô eles vêm perdendo performance, mas a gente não está renovando novos robôs de Forex, que como eu expliquei, eu acho que não é o melhor caminho. O Yankee é um portfólio com 3 robôs, tá? O que você acha do mercado de índices sintéticos? O que você quer dizer para de índices sintéticos é você quer o seu próprio índice, que é uma mescla de vários índices. É algo que dá para fazer, né? Mas não é algo que a gente faça. Porque não dá para fazer tudo no mercado, né? Qual é a forma de aquisição dos robôs? A gente vai começar na quinta-feira, mas tem um plano de anuidade. Você tem uma tabela com resumo dos valores que banca o aporte durante o lucro de um ano. É difícil fazer isso porque a gente pode fazer com a rentabilidade média, mas no próximo ano, nos próximos 12 meses, a gente não tem como saber qual vai ser a rentabilidade. Tomara que seja boa quanto tem sido, tomara que seja melhor do que tem sido, mas pode ser um período, 6 meses ou de um ano, mais fraco do que a média ou mais forte que a média. Por exemplo, eu mostraria, por exemplo, nos de ações, né? Como tem anos que vai bem melhor que o S&P 500, mas, por exemplo, tem anos que é inferior ao S&P 500. Então, tem anos melhores e anos piores. E você nunca tem como saber quais vão ser os anos melhores e quais vão ser os anos piores. Então, eu acho que você deve investir sempre com foco de longo prazo. Né? Não é porque, eventualmente, por exemplo, sei lá, nos últimos 9 meses desde que a gente lançou o Yankee, ele fez 60 e poucos por cento, com pouca alavancagem, né? Tem gente que alavanca e fez mais, mas com pouca alavancagem fez 60 e poucos por cento em 9 meses. Tá muito bom, né? Vai fazer 64% nos próximos 12 meses? Não necessariamente, pode fazer mais, pode fazer menos, né?
A partir de $1.000, você já começa a conseguir operar com bem mais tranquilidade em termos de drawdown mais baixo. Os robôs de cripto vão sair em breve, já liberaram dentro da nova moeda. Ainda não liberou, tá? Por enquanto, né? A gente posta lá a lista e o pessoal troca as criptos na mão. Mas tá para sair muito, muito, muito em breve. Tá em fase bem final de teste. Já tá rodando, só tá em fase final de teste. O Yankee, esses dois que virão, eles usam alavancagem. O Yankee, sim. A gente, na conta, ele usa bem pouca alavancagem, tanto que o drawdown máximo foi de 11%. Mas tem algum grauzinho de alavancagem. Se você quiser, você pode optar por mais alavancagem, você escolhe. Os outros não têm alavancagem. Os outros é tipo, você compra as ações como você compra as ações na bolsa. Não tem nada de alavancagem. Ah, legal. Falei em 10 anos, né? Capital inicial de 10 mil. Eu acho que essa média aí que eu postei de tipo 38% ao ano, eu acho que é uma média bem, bem factível, né? A risco de quebrar a banca, nesses novos robôs que não usam alavancagem, é meio complicado quebrar a banca, né? Porque se não usa alavancagem, a bolsa meio que teria que ir a zero, próximo de zero. A você comprar uma ação, cair 50%, comprar outra, é meio complicado você zerar a conta sem alavancagem. No Yankee, se você alavancar, pode zerar a conta, né? Mesma coisa, sem alavancagem ou com alavancagem muito baixa, fica difícil quebrar a conta. Nos dois que virão, é possível usar alavancagem? Tecnicamente mas não vale muito a pena. Porque quando você não usa alavancagem, você não tem juros de carregamento. Né? Você compra, seja direta ação ou CFD de ação, mas sem custo de carregamento, você compra e pronto. Né? Passa um mês, você não pagou nada para carregar isso. Para você alavancar, você pode alavancar usando CFDs, mas você vai ter juros. Aí começa a impactar a rentabilidade, por mais que você também ganhando, você ganha mais, porque se está alavancado 2 vezes. Você pode fazer sem os juros desde 38%, por exemplo, uma média de 76% ao ano. Só que os juros, como boa parte disso, não compensa muito operar alavancado. Tá? Só no Yankee. O Yankee, como é um swing trade mais curto, o custo da alavancagem não te influencia muita coisa. Como no outro você está sempre posicionado na bolsa, você vai passar o mês todo posicionado, o custo de carregamento com alavancagem começa a pesar um pouco. Será um combo de robôs no plano? Sim, dá acesso a todos os nossos robôs. Os robôs lá de Forex, que não é mais o foco, como eu expliquei, ao Yankee e a esses novos robôs que vão surgir, eventuais robôs que a gente faça para esse processo com robôs, para esse programa especificamente. Por exemplo, o robô de cripto da nova moeda é outra pegada, é outro mercado, é outra coisa, tá? Não tem nada a ver. Né? Então, outros programas são outras propostas, digamos assim. Nessa proposta aqui, qualquer novo robô nessa proposta vai ser incluso para todos os assinantes no programa Sucesso com Robôs. Tá? E a gente deve continuar nessa linha de ter robôs de swing trade e robôs de carteira. Tá? Enfim, a gente vai sempre evoluindo. Né? De repente, aqui 2, 3 anos, se eu descobrir um caminho melhor, a gente vai para outro caminho. A gente sempre vai estar procurando fazer o melhor. Hoje, essa é a forma que eu vejo. Eu tive uma dúvida, um capital de 10 ano inicial para chegar no primeiro milhão. Vamos lá, vamos para juros compostos. 10 mil, sem aporte.
38% ao ano. Em 15 anos, 180 meses, você bate 1.250 mil. 1.250.000 em 15 anos. Com 38% ao ano. Tipo, se você faz 45 ao ano, o Yankee tem feito mais do que 38, né? 2,6 milhões. Né? Eu acho que é uma coisa interessante. E eu acho, pessoal, que diversificação é muito importante. Tá? Nunca concentre todo o capital num único investimento. Então, por exemplo, muita gente fala cripto acho que é o mercado que mais dá dinheiro, né? Você fez mais de $1 milhão, foi em cripto, não foi com um robô de S&P 500. Mas eu nunca aloquei todo o meu capital em cripto, né? E assim vai. Então, o que eu recomendo é que você invista num robô como o Yankee, nesses robôs novos que vão vir de carteira, mas também invista em cripto. Cripto já é mais volátil, é mais arriscado, mas também com potencial de risco maior. Aqui é mais conservador, né? Eu diria que esse aqui é um investimento que eu considero bem conservador. Tá? Enfim, a gente tem uma carteira campeã, tem novas formas de investimento que vão vir no futuro. E eu acho que é importante diversificar. Tá? E se você é conservador, moderado, isso aqui é muito adequado para você, na minha opinião. Porque é muito tranquilo. Cripto dá muito dinheiro, mas cripto você vê muita oscilação. Entendeu? É diferente. O Yankee é que usa as ondas de Elliott. Não, a gente desenvolveu um robô que usa ondas de Elliott, né? E para mim foi uma surpresa negativa, digamos assim. Como não performou bem em tempo real, né? E eu não esperava por muito overfit. Quando não vai bem em tempo real é porque overfitou, né? Eu tenho muita experiência, como eu compartilhei com vocês aqui, em desenvolvimento. E eu estava conversando com o Thomas Nesnidel, um gestor de fundo quase na casa de bilhão. E a gente estava conversando sobre esse robô especificamente, né? Eu estava falando para ele, que loucura, como ele também não esperava que esse robô fosse overfitar assim, né? A gente sempre testa, né? Antes, digamos assim, de aprovar os robôs, né? E esse foi um teste que deu completamente errado, na verdade, foi desastroso, né? E a gente fez um para multimercado e a gente fez um para ETF. Para ETF tá razoável, né? Ele tá com, deixa eu ver se eu consigo olhar agora aqui. Mas para multimercado, ou seja, operando ações, operando ouro, operando commodity, não foi legal. Deixa eu ver se eu tenho até a conta aqui para mostrar. Agora não tenho aqui uma FX Book e tudo. Mas enfim, foi um robô que infelizmente não deu certo. Né? O que é normal, né? Para quem trabalha com desenvolvimento, seja que nem a gente que usa capital próprio e comercializa estratégia, seja quem gere fundo, é bem comum, né? Então não é uma coisa que me preocupa ou que frustra um pouco, né? Você bota uma energia para fazer um negócio, a troço não funciona, mas normal, algo totalmente dentro da normalidade. Né? Conheço excelentes gestores lá fora, que têm anos de fundo indo super bem. Eles fazem um monte de robô, um monte de projeto que não funciona. Né? O bom é que eles testam antes de botar no fundo. E aí, obviamente, o que vai mal, eles não botam no fundo, obviamente. Mas é normal. Nada que me preocupe ter feito uma série de robôs ali que acabou não performando. Faz parte do jogo. Mas, até comentando um pouco sobre isso, uma coisa interessante é que nesses robôs de carteira, eles são
eles são baseados em momento. Né? O que é a ideia de momento relativo? Né? Uma coisa muito testada no mercado, vários papers acadêmicos sobre isso, uma coisa que a gente tem bastante experiência prática. Né? O Nicolas usa 6 anos na B3, durante 4 anos fez 95% ao ano com isso. Basicamente, você compara todos os ativos e, basicamente, o que está indo melhor tende a continuar indo melhor por um tempo, porque existe uma base para isso. Por exemplo, uma ação está indo muito bem, uma Magazine Luiza, e porque o e-commerce está crescendo, porque tecnologia, etc, etc. E aí ela vai bem, tende a continuar indo e você pega esse movimento. Nesse tipo de robô, a gente tem muito menos problema de overfitting, e esse é um dos motivos pela qual eu decidi adicionar esse tipo de robô também no sucesso com robôs. Né? É um tipo de robô com muito mais estabilidade. E aí decidi adicionar tanto para ações do S&P 500 diretamente, quanto com as ETFs da Bolsa Americana. Né? A gente tem, então, aí, com o Nicolas, no Carteira Campeã, 6 anos de resultado aí com isso na Bolsa. Cripto é baseado nisso, o resultado foi estrondoso, né? Mais de 4.000%. Então, é um dos motivos que a gente migrou para isso. Overfitting é o grande desafio do desenvolvedor de robôs. Tem mais robôs, além dos 2 que estão sendo projetados? O que esperar desse projeto? Planeja alimentar mais o portfólio de robôs? Para o curto prazo, o que a gente espera é manter o Yankee. A gente está muito confiante que o Yankee vai continuar a performar muito bem. E foi um projeto longuíssimo, de meses e meses e meses de trabalho. E esses robôs novos de momento, que, como eu falei, momento é mais certeiro. A gente acha muito pouco provável que dê errado esses projetos. Então, esse é o futuro para agora. A gente está fazendo estudos em relação a swing trade para Bitcoin. Aí estaria alinhado com esse projeto, não com a nova moeda. Seria tipo um Yankee, digamos assim, para Bitcoin. Mas não está numa fase tão avançada. Mas a gente não para, a gente está sempre fazendo coisa nova. Onde eu consigo simular os juros compostos? Procura no Google calculadora juros compostos. Logo vai aparecer as primeiras, que são aquelas que eu entrei ali. E vale a pena, tá, pessoal, olhar juros compostos, porque eu até achei que a calculadora estava errada, né, que virou tanto dinheiro, mas é isso mesmo. Tá? Como eu falei, tem um limite, você não vai conseguir fazer isso com 300 milhões, tá? Mas juros compostos é o que há, né? Então, e também não tem atalho, pessoal, tá? Na verdade, isso é o atalho. Esse tipo de estratégia é o atalho, né? Desde você investir fazendo 10, 12% ao ano e levar 30, 40 anos para acumular 1 milhão, você tem a chance, não a garantia, mas tem a chance de fazer isso em 10, 15 anos, né? Eventualmente, se você depois, em outro momento, tentar cripto e outras coisas assim, você pode fazer até muito mais rápido, né? Claro, com capital de risco também, mas o atalho é esse, mas não tem milagre assim, né? Já trabalhou com binário, provavelmente opções binárias você está falando, né? Não, opções binárias é uma furada terrível, né? Em média, qual o valor do drawdown? Drawdown é quanto cai, né? O Yankee fez esses 64% com 11% de drawdown máximo, mas a gente tem a expectativa pelos estudos que em algum momento bata 25% de drawdown, é totalmente dentro do normal. Eu diria que está numa fase melhor, onde o drawdown foi menor. Os de carteira ali, a nossa expectativa é de 20 e poucos, 30 e poucos por cento de drawdown também dentro da normalidade. E eu fico muito feliz de oferecer aí, através do Investidor do Sucesso, soluções profissionais, né? Porque eu sou um profissional do mercado, eu estou lido
com vários profissionais de mercado, a maioria gestores de fundo, a maioria não vende as suas estratégias, no caso de não vende a inteligência da estratégia, né? A gente fornece para as pessoas rodarem na sua própria conta. Uma parte dos profissionais não faz isso, uma parte dos profissionais já é de fundo. A gente, como começou com o Investidor do Sucesso, com o curso, a gente acabou seguindo essa linha, mas é muito difícil, E normalmente esses fundos são fundos fechados. Normalmente eles oferecem esses fundos para famílias que têm muito dinheiro, para investidores profissionais, enfim, é uma coisa de um círculo fechado, não é uma coisa que chega aberta à população, né? Até porque são fundos pequenos, porque, mais uma vez, você não tem como gerir esse tipo de estratégia num fundo aberto que capta milhões e milhões, né? Por causa da liquidez. Então, eu fico muito feliz de trazer essa oportunidade, né? De pessoas comuns que estão começando com pouco dinheiro poderem investir com robôs profissionais. A gente tem a mesma inteligência que vários desses excelentes fundos aí. Então, é muito legal. Show de bola? Então é isso aí, pessoal. A gente se vê então na quinta-feira, às 8 horas, horário de Brasília, para conversar e tirar todas as dúvidas exatamente como funciona o programa Sucesso com Robôs. Então é isso aí, obrigado pela participação de todos. Boa noite, tamo junto e até a próxima.